Deuteronômio, capítulo de número 6. Quem achou, diga amém. Aleluia. Famílias edificadas na palavra. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou, que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as. Eu quero que você leia comigo, por favor, os versículos de número 7 ali, por favor, e o 8. Vamos ler aqui na projeção? Vamos lá? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Próximo, 9. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Vamos de novo a partir do 7, por gentileza. Vamos novamente, vamos lá. Ensine-as. Amém? Quem está declarando isso para nós? Diga comigo, o Senhor. Por favor, incline sua cabeça por mais instante. Senhor, nós te louvamos por este dia. Celebramos ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de nos reunirmos em tua casa, de estarmos aqui para adorá-lo, para celebrá-lo. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de nos reunirmos para juntos sermos marcados e ministrados pela revelação da tua palavra. Espírito Santo, fiel, inseparável, consolador, ministra ao coração de cada família aqui, daquelas pessoas, daquelas famílias que estão nos assistindo neste momento. Senhor, nós somos tão gratos porque temos o privilégio e a liberdade de nos reunirmos em tua casa e sermos marcados pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá graça, discernimento e revelação para ministrar aquilo que está no coração do Senhor, e que as palavras que saírem da minha boca não sejam palavras do homem, mas que sejam dirigidas pelo teu poder, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém. Famílias, diga comigo, famílias edificadas na palavra. Você vai observar aqui em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor nos levando a alguns ensinamentos, valores que são fundamentais, extremamente necessários na jornada de qualquer família para que ela seja bem sucedida e bem realizada. Você já parou para pensar que todos os problemas que trazem hoje algum tipo de perturbação na sociedade, eles nascem na família? Pode observar. Tudo começa pela família. Tudo começa na família. Todos os problemas que hoje cercam a sociedade nascem na família. E ao contrário também.
tudo aquilo que traz coisas boas na sociedade também nascem na família. A família, ela é a célula que comanda a sociedade. A família, ela não é somente a base da igreja, mas ela é a base de toda uma sociedade. Lembra do que nós temos declarado aqui durante todo esse mês da família? Diga comigo: famílias curadas, famílias transformadas, sociedade liberta. Amém, amados? E também durante todos estes dias, estas semanas, nós falamos sobre o objetivo do inimigo: impedir aquilo que o Senhor está fazendo, tentar invalidar aquilo que o Senhor está construindo nas famílias. Porque o maior objetivo de Satanás, sem dúvida nenhuma, é destruir a família. Porque se uma família ela é destruída, a sociedade será destruída. Por isso é importante você entender que tudo aquilo que acontece na sociedade, de bom ou de ruim, nasce na família. Pode observar. Então, uma família, quando ela está sendo atacada pelas investidas do inimigo, com certeza a sociedade perecerá. Quando a minha família, ela não está fundamentada, lembra do que Jesus falou na parábola dos dois homens, o prudente e o imprudente? Ele fala do sacerdote prudente e do imprudente. Aquele que edificou a casa sobre a areia e o outro edificou sobre a rocha. Então, o fundamento aqui é a palavra, é a presença de Deus, a base de sustentação. Então, quando a minha família, ela não tem fundamento, quando ela não tem valores e princípios da palavra de Deus, ela está sujeita a todos os ataques do inimigo. E o maior objetivo do inimigo da sua alma e da minha alma é atingir diretamente as famílias. O seu propósito é dividir, é destruir, é derrubar. Nós falamos isso durante todo esse mês de maio que terminou. Portanto, é que eu e você nesta noite possamos entender o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor está nos chamando e o que o Senhor está nos exortando, porque Ele fala: esta é a ordenança, esta é a ordem que o Senhor vosso Deus vos dá. Então nós precisamos entender que os grandes problemas que atingem as famílias, em primeiro lugar, é o fundamento que ela está estabelecida. Onde ela está estabelecida? O que sustenta? O que mantém as famílias de pé? Porque, guarde uma coisa, nós não iremos tropeçar em grandes pedras. Geralmente, você tropeça numa pequena pedra, sim ou não? São os pequenos obstáculos que nós tropeçamos. Ninguém tropeça numa montanha. Alguém já tropeçou numa montanha aqui? Não. Mas nas pequenas pedras, nos pequenos problemas que vão surgir no decorrer da caminhada. E são pequenos problemas diários. Toda família aqui, todas as nossas famílias, elas vão passar por problemas. Elas vão enfrentar problemas diários. E a grande resposta para esses problemas diários é o que a palavra de Deus nos ensina. Não se deixe o sol se pôr sobre a tua cabeça sem antes se acertar com o teu irmão. Precisa haver cura nos relacionamentos. E o que acontece? Quando não há a cura desses pequenos problemas, quando isso não é acertado, quando isso não é tratado, quando isso não é cuidado, o acúmulo desses pequenos problemas é o que destrói casamentos e famílias inteiras. Amém? A palavra diz que as pequenas raposinhas destrói toda uma plantação, toda uma vinha. E, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer consequências, e algumas delas irreversíveis. E o que irá restaurar e transformar as famílias? O que pode trazer restauração? O que pode trazer transformação? O que pode trazer cura para os relacionamentos? É a palavra de Deus como fundamento, como base das famílias. Malaquias, o Senhor vai declarar: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Amém?
texto está nos mostrando uma direção. Esse texto está nos exortando a maneira que nós devemos conduzir a nossa casa, a maneira que nós precisamos conduzir os nossos filhos, a maneira como nós devemos conduzir a ser tomada, os desafios que nós temos que enfrentar, principalmente nos dias que nós vivemos. Os dias são maus, e quando a palavra de Deus, ela se torna o fundamento, as famílias são edificadas. Quando a palavra de Deus se torna o fundamento correto, que é aquilo que estabiliza, aquilo que mantém a família de pé, diga comigo, Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Olha que a palavra é clara, se o Senhor não ser aquele que edifica, que mantém de pé, que constrói. Então, quando a palavra de Deus, ela é o fundamento, a palavra de Deus sendo o fundamento, é porque a presença de Deus está naquela casa. Amém? Diga comigo, quando a palavra de Deus é o fundamento da família, a presença de Deus está nela. Amém, amados? Porque a palavra de Deus é clara. Quando o Senhor não está na casa, ela está dividida. O Senhor Jesus deixa isso muito claro, que uma casa dividida, ela não subsistirá, ela não permanecerá, ela não prevalecerá. É por isso que você olha à sua volta, e não precisa ir muito longe, e infelizmente até mesmo no meio das nossas famílias, quantos casamentos dilacerados, quantos relacionamentos destruídos, e o Senhor deixa claro, uma casa dividida ela não resistirá. Por isso que lá em Malaquias 4,16 vai dizer, né? O Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso quer dizer o quê? A unidade. E o poder da unidade está na revelação da palavra de Deus. É o que sustenta. O texto que você acabou de ler comigo em Deuteronômio, você encontra Moisés dizendo para o povo valores, princípios espirituais. Outro valor importante aqui, vocês têm ouvido tanto, se a família está bem espiritualmente, todas as outras áreas vão estar bem. É verdade ou não é? Pode observar, queridos, pode observar um casamento, uma família, quando ela está bem espiritualmente. Por quê? Porque a palavra de Deus está como fundamento, a presença de Deus está lá, e quando a presença de Deus está lá, ela está bem, a família está sobrevivendo, ela está vivendo, ela está caminhando, apesar dos obstáculos que vão surgir, apesar dos pequenos problemas que é natural que aconteça com qualquer família. E é importante te lembrar, a grande diferença de uma família onde a presença de Deus está, para uma família que não tem a presença de Deus, não é a ausência de problema. Às vezes, você que está servindo a Deus, que está andando com Ele, de repente você está enfrentando mais problemas do que outro que nunca pisou o pé na igreja. Mas a grande diferença não é a ausência do problema. Diga comigo, a ausência da presença de Deus. É verdade ou não é? Porque se não tem a palavra, não tem a presença, queridos. Se não tem a palavra de Deus, não tem a presença dele. Não se engane. A palavra é muito clara. A palavra de Deus diz que, em 2 Crônicas, capítulo 15, o Senhor é claro ao dizer, olha, se vocês me buscarem, vocês me acharão. Se vocês me buscarem, há uma condição. Porém, ele diz, se vocês me deixarem, eu vos deixarei. Então, para que, de fato, as verdades desse texto se cumpram, Moisés estava declarando para o povo valores e princípios espirituais, diretrizes que eles deveriam tomar, porque eles estavam prestes a entrar numa terra, porque a promessa que o Senhor deu ao povo lá no Egito ainda, nos 400 e tantos anos de servidão, de escravidão, quando o Senhor levanta Moisés como aquele que seria o homem que iria conduzir o povo por toda aquela jornada, a promessa que eles iriam entrar numa terra que mana leite, que mana mel, uma terra abençoada. Porém, a terra que eles estavam prestes a entrar, aquela terra chamada Terra Prometida, havia naquela terra costumes contrários aos valores,
aos princípios estabelecidos por Deus para o seu povo. Então Moisés estava exortando o povo às diretrizes que eles deveriam tomar, a conduta que eles deveriam ter, a prática que eles deveriam ter. E é interessante que você vê o Senhor falando sobre a família, falando sobre os valores que os filhos precisam receber, que os pais devem incutir na vida dos seus filhos. E nós, ao olharmos para a realidade dos nossos dias, não é diferente, pelo contrário, eu disse isso aqui na sexta-feira. Os nossos dias são muito piores. Na sexta eu falei sobre Noé, quando o Senhor pede para ele levar a sua família para dentro daquela arca, porque a terra estava corrompida, a imoralidade, a promiscuidade, a violência, tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que fere os valores estabelecidos pela palavra de Deus, naquela época de Noé, é o que o povo estava vivendo, tanto que o Senhor destruiu toda a terra, o dilúvio veio. E olharmos hoje para a realidade dos nossos dias, é muito pior do que naqueles dias, sim ou não? Muito pior, é muito pior, igreja, porque nós vivemos uma sociedade que caminha numa direção completamente oposta à palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade que anda oposta à palavra de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que nós andamos na contramão do curso deste mundo. É como nadar contra a maré. É essa a nossa trajetória. Essa é a realidade. Vivemos uma sociedade que caminha numa direção completamente oposta à palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Essa semana eu estava observando ali nas redes sociais, no meu Instagram, e eu vi um vídeo, e isso está acontecendo com muita frequência, inclusive no nosso país. Um grupo de jovens num estado, numa região dos Estados Unidos, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus em praça pública, e de repente eles foram cercados por um monte de ativistas, um monte de pessoas com placas, bandeiras, e começaram a quebrar os instrumentos que eles estavam usando, começaram a depredar ali aquele lugar onde eles estavam adorando a Deus, celebrando ao Senhor, cultuando ao Senhor, começaram a quebrar tudo, a ponto de ter que ter interferência dos policiais, mas quando eles chegaram, já tinham destruído tudo. Por quê? Porque há uma oposição. O curso do mundo hoje é totalmente oposto à palavra de Deus. Eu não sei aqui quantos conhecem a Avenida Paulista. Muitos aqui já moraram em São Paulo, mas a Avenida Paulista é um lugar assim, de muita frequência de pessoas, não somente durante a semana, mas no final de semana as pessoas tiram lá como um lugar de lazer, e lá você encontra todo tipo de pessoas. E eu vi o vídeo, um rapaz, um senhor, com a Bíblia na mão, pregando a palavra de Deus, ali na Avenida Paulista, e de repente encostaram nele dois homens e começaram a discutir com ele, a reclamar com ele, tentando impedi-lo de pregar a Bíblia. E derrubaram a Bíblia da mão dele, empurraram ele, e aí algumas pessoas ali viram e interviram, mas tentaram, sabe, de todas as maneiras impedir que a palavra de Deus pudesse ser divulgada. Então essa é a realidade. Nós vivemos numa sociedade que caminha numa direção completamente oposta à palavra de Deus. Coloca para mim Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Tito, capítulo 2, de 11 a 13. Mas para nós, para você, que conhecemos as verdades da palavra de Deus, nós sabemos que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Próximo. E ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Aonde, gente? Nesta era presente, neste momento, nesta geração. Próximo. Diga comigo. Enquanto aguardamos, leia bem forte. Enquanto aguardamos. Amém, amados? Se guarde isso, igreja. Se existe algo que não muda para mim e para você, independente do que o mundo está vivendo, independente do curso deste mundo, se existe algo que não pode mudar na sua e na minha vida, são os princípios da palavra de Deus, porque eles são eternos. Levante comigo a sua mão e diga isso comigo. A palavra de Deus
ela é viva e ela é eficaz. Nela não há sombra de variação. Ela é inegociável. Ela é imutável. Nós vivemos os princípios da palavra de Deus. Amém, amados? Porque Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, rogo-vos, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, nela não há sombra de variação, ela é imutável, ela é inegociável, e é ela que é a nossa regra de vida, ela é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, é aquilo que nos conduz, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos mantém no curso da vida eterna. Amém, amados? Então, ao olharmos para isso, vivendo no meio de uma geração que despreza os princípios, os valores da palavra de Deus, e é interessante que alguns dias atrás eu vi uma artista dizendo que a palavra de Deus era muito radical, que as coisas que estão contidas na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, Paulo em uma das suas cartas aos Coríntios, ele vai dizer: olha, o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais, porque lhe parece loucura. Lhe parece o quê? Loucura. Porém o homem espiritual, ele discerne muito bem. Então o homem natural, Henrique, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Então quando ele olha a palavra de Deus, ele acha que é loucura, a ponto de chegar à insensatez de dizer: precisa mudar isso, nem tudo que está na Bíblia tem que acontecer, nem tudo que está na Bíblia tem que ser vivido, invalidando o que Apocalipse diz. O que Apocalipse vai dizer? Ai daquele que diminuiu ou acrescentar uma vírgula deste livro. Então, muitos estão, tentando manipular, essa é a verdade, moldar. Por isso Paulo, ele vai dizer: não vos conforme, não tomem a forma, não se amoldem às coisas desta vida, deste mundo, ao curso deste mundo. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser moldada, ela não pode ser mudada, ela não tem variação, ela não muda, ela permanece imutável, ela permanece inabalável, nada mudará as verdades da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele deixa isso muito claro, quando ele vai dizer: olha, vai passar os céus e a terra, vão passar todas as coisas, vão passar as gerações, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então, uma artista dizendo: olha, tem que mudar, e pasmem, um pastor, eu tinha até um respeito grande por ele, mas caiu no meu conceito de milhares de pastores na nossa nação, para ele chegar numa rede social e dizer: nós precisamos atualizar a Bíblia. Que absurdo! A palavra de Deus não muda, a palavra de Deus não se altera, a palavra de Deus, ela não é manipulável. Vivemos uma geração de pais que não transmitem, que não ensinam, porque não vivem a palavra de Deus no seio das suas famílias. Porque Deuteronômio, que nós lemos, vai dizer isso, da importância de conduzir os nossos filhos. Nós vivemos numa geração, igreja, nós fazemos parte de uma geração que não tem intimidade com a palavra de Deus. Diga comigo: intimidade com a palavra de Deus. Vivemos uma geração que não tem intimidade com a palavra de Deus, que não tem intimidade com a casa de Deus, que não tem intimidade com a presença de Deus, queridos. Nós fazemos parte de uma geração que querem o que Deus pode dar e não quem Ele é. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui desse altar. Se você está aqui achando que você vai ganhar coisas de Deus, você está no lugar errado. Glória a Deus por você que está aqui, que entendeu isso. O que nós temos visto no nosso tempo, na nossa geração, até mesmo nas igrejas, são pessoas sendo levadas a um engano, a doutrinas, a princípios e valores de homens, a ponto de dizer: olha, Deus, Ele vai te abençoar, Ele vai te prosperar. Não que isso não aconteça, mas o mais importante é que você entenda: nós não estamos aqui por aquilo que Deus tem nas mãos, mas acima de tudo, por quem Ele é. Você pode levantar a sua mão e dizer isso comigo? Diga assim: Senhor, a Tua presença é meu maior valor e o meu maior prazer.
Tudo que eu preciso está na tua presença. Tudo que eu desejo é a tua presença. Amém, amados? Então é isso. Nós precisamos realmente de a presença dele, porque há muitas pessoas que não querem intimidade. É como eu estava dizendo, há muitas pessoas que não querem intimidade com a presença de Deus, com a casa de Deus. Por isso lá em Deuteronômio, no capítulo 6, nos versículos 4 a 7, ele vai dizer assim: ouça, ó Israel. Quem é o Israel de Deus? Você, nós. Diga comigo, eu sou o Israel de Deus. Pastor, mas por quê? Por que nós somos o Israel de Deus? Porque ele veio para os seus, e os seus rejeitaram. E nós, como os gentios, fomos alcançados por sua graça e por sua misericórdia. Então você é o Israel de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aí no versículo 5 ele vai dizer: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. De todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E aí olha o que ele vai dizer no versículo 6: que todas estas palavras, pode colocar ali, ó, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4, eu estou lendo o versículo 6 agora. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as, versículo 7, com persistência. Diga comigo, persistência. O que é persistência? Afinco, determinação, perseverança. É isso, persistência, insistência. Ensine-a com persistência. Converse sobre elas quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Hoje pela manhã, fui muito tocado, eu estava vendo aqui o pessoal ensaiando aqui do período do louvor, e o Marco César chamou as pessoas que estavam aqui ensaiando, e tem uma querida que está aqui, participando do ensaio. Ele olhou para ela e falou assim: olha, o ministério de louvor é um dos ministérios mais sérios da igreja. Você está em evidência, as pessoas estão olhando para você, você precisa ser referência. E de repente, eu ali no fundo, ele disse assim: você precisa ter princípios estabelecidos, e um deles é: honre o teu pai, honre a tua mãe. Honre o teu pai, honre a tua mãe. Você sabe quando isso vai acontecer? Quando você ensina os teus filhos com persistência, quando você conversa com ele, quando você estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Sabe por quê? Porque quando você tem o teu filho instruído nos caminhos do Senhor, certamente ele será um instrumento de Deus, não somente para orgulho dos pais, mas também diante de uma sociedade inteira, principalmente olhando para a realidade dos nossos dias. Então ensine com persistência. Você sabia que esse texto que nós acabamos de projetar ali, ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas, quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar. Você sabia que esse texto, até hoje, em Israel, na nação de Israel, ele se chama Shema. Até hoje, os judeus, todos os dias, diga comigo, todos os dias, sem exceção, eles sentam-se com as suas famílias e declaram este texto de Deuteronômio. Este texto ele é repetido de geração a geração, de geração a geração. Diga aí para alguém que está perto de você, para que a tua família seja bem-sucedida, realizada, abençoada. A palavra de Deus precisa habitar na tua casa. Tudo começa pela revelação
da palavra de Deus em nossas vidas, quando a revelação da palavra de Deus está em nossas famílias, é porque a presença de Deus está lá. Amém, amados? É isso que Deuteronômio está dizendo. Olha, para que a tua família seja bem-sucedida, para que a tua família seja abençoada, para que a tua família seja realizada, porque lembre-se que eu tenho dito eu tenho enfatizado aqui, a presença de Deus precisa estar. Para que a família seja bem-sucedida, para que a família seja abençoada, a presença de Deus precisa estar na família. E a maneira da presença de Deus estar na família é quando nós buscamos a face, quando nós meditamos na palavra, quando nós estudamos a palavra, quando nós temos a revelação da palavra de Deus. Coloca para mim Provérbios 24:3, diga assim, Provérbios 24:3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Diga de novo, com sabedoria se edifica ou se constrói uma casa, com discernimento ela se consolida, ela se estabelece. Amém, igreja? Diga, o Senhor tem nos dado espírito de sabedoria, de discernimento. Amém? O Senhor tem nos dado espírito de sabedoria, por isso Ele vai nos exortar em Deuteronômio, Ele vai nos chamar, olha, ensine-a com persistência, ensine os seus filhos, converse com eles, aonde você estiver, todos os dias, só não no sábado. Nós temos as nossas refeições na mesa. A minha netinha, a Laurinha, está com 1 ano agora e 8 meses. Ela já sabe, né? Cada um tem seu lugar ali na mesa. E quando ela senta na mesa, ela já olha e faz assim com a mãozinha. Ela já sabe que ninguém vai comer sem antes orar. E quando nós oramos é uma festa, porque ela bate palma, né? Ela faz uma alegria depois quando a gente fala amém, e ela bate palma, é uma alegria só. Então, nós sabemos que estes valores da palavra de Deus precisam ser embutidos na vida dos nossos filhos com persistência. Amém, amados? Eu me lembro, alguns anos atrás, uma família aqui desta casa, uma família linda, uma família abençoada. Eu me lembro que quando nós falamos uma certa ocasião numa pregação sobre o valor da mesa, sobre a importância da mesa, a mesa é sagrada, igreja, a mesa é algo tão poderoso, a mesa, olha, um dia eu quero trazer, é que a pastora vai começar uma série aí sobre a mesa, mas eu quero um dia trazer uma palavra sobre a mesa, o que é a mesa, e infelizmente o que nós temos visto em muitas famílias nos nossos dias, um cata o prato, está com o celular na mão, vai sentar no sofá, o outro vai para o quarto, outro vai para a garagem, outro vai não sei para onde, e o lugar que deveria estar ali em volta, toda a família, infelizmente isso não está acontecendo. Então a mesa é um lugar sagrado, por isso a palavra nos ensine os teus filhos, na tua casa, no caminho, converse com eles, quando estiver andando, quando estiver deitado, quando se levantar. Por quê? Porque com sabedoria se edifica a casa. Então, este versículo de Provérbios, pode projetar ali de novo? Este versículo de Provérbios vai nos ensinar, né, o que de fato todos nós mais precisamos nos dias atuais. Sabedoria. Se constrói uma casa e com discernimento ela se consolida. Ninguém pode dar, guarde isso, ninguém pode dar o que não tem. Você medita na palavra de Deus todos os dias? Você lê a palavra de Deus todos os dias? Você declara a palavra de Deus todos os dias? Porque famílias realizadas, famílias bem-sucedidas, igrejas, são famílias que andam na palavra de Deus. Amém? Vivendo e obedecendo a palavra de Deus em seus corações. Porque ninguém jamais vai dar aquilo que não tem. Mas quando você tem sabedoria, quando você tem discernimento, revelação da palavra de Deus, você será o instrumento de Deus que vai edificar, que vai manter a família de pé, que vai trazer unidade na família. Lembra de Neemias? Ele era apenas um copeiro do rei.
Ele era um homem que estava numa terra distante, e ele recebe notícias da sua terra. Ele recebe notícias que a sua terra estava destruída, as casas haviam sido derrubadas, os muros estavam caídos, tudo havia sido queimado a fogo por mais de 70 anos. Um homem se levanta debaixo de autoridade, debaixo de sabedoria, debaixo de discernimento, e você conhece a história. Neemias reedifica, juntamente com aquelas pessoas que estavam desacreditadas, com aquelas pessoas que estavam desanimadas. O Senhor usou a vida de Neemias para restaurar toda aquela cidade. E olhando para esses dias, o que o Senhor está precisando são de homens e mulheres que se disponham a edificar aquilo que o inimigo está tentando destruir, ou aquilo que ele já destruiu. Levante sua mão comigo e diga assim: o Senhor me chamou para edificar aquilo que o inimigo está destruindo. O Senhor me chamou para edificar a minha casa e a minha família. Amém, amados? Porque se nós somos desafiados por Deus a edificar, é porque a todo instante nós somos bombardeados. Porque qual foi a intenção dos inimigos de Neemias? Era impedi-lo de continuar, não foi isso? Impedi-lo de continuar. Os inimigos aumentaram, pelo contrário, eram 3. Depois o que aconteceu? Começou a crescer, e é exatamente isso que acontece. Todos os dias o inimigo vai nos bombardear para que você abandone os princípios da palavra de Deus. Nós vivemos uma geração onde há um relativismo cultural. Isso está sendo infiltrado nas famílias já há muitos anos. Uma mentalidade contrária aos conceitos da família judaico-cristã. É o que nós temos visto. Os valores de hoje, muitas pessoas vivem invalidando os valores da palavra de Deus. Muitas pessoas vivem invalidando os princípios da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem uma mentalidade contrária. Vivemos dias onde o certo é errado, e o errado agora é certo. Essa é a realidade dos nossos dias. Uma sociedade que está cega, totalmente cega. Por isso Provérbios vai dizer que o homem natural, o ímpio, o caminho do ímpio é como um caminho de trevas, de escuridão. Ele tropeça e não sabe daquilo que está tropeçando. Não é à toa que Isaías 61 vai dizer: olha, a escuridão, as trevas cobriram a terra e todos os povos, mas sobre ti, diga comigo, sobre mim, vai nascendo mais e mais a luz do Senhor, até ser dia perfeito. Porque quando andamos na luz, enxergamos com clareza. Diga comigo, quando andamos na luz, enxergamos com clareza. Ninguém aqui gosta do escuro. É verdade ou não é? Tudo é mais difícil. No escuro tudo é mais difícil. Então uma sociedade que está cega em relação aos valores, aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Agora a minha pergunta é essa, para você que está aqui: o que tem dirigido a tua família? Qual é o fundamento? Qual é a base que sustenta? Qual o lugar que a presença de Deus atualmente ocupa na sua casa? Qual lugar a casa de Deus, a palavra de Deus está na sua vida? Eu vi um pastor falar algo, e ele, com muita prioridade, ele falou uma verdade poderosa. E às vezes nós colocamos nessa escala, né? Nós falamos primeiro a família, a igreja, né? Primeiro a família, Deus, a igreja, o trabalho, enfim, na escala, né, de valores nós temos o costume de priorizar. E aquele pastor disse assim: onde você vai colocar Deus na sua vida? Não tem lugar para você colocar Deus, porque Ele está em todos os lugares. Não tem um lugar, ó, Deus está em segundo lugar, em primeiro lugar está isso, em primeiro lugar está aquilo, em segundo lugar está aquilo outro. Não, Deus, Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, o que eu e você precisamos entender é que onde nós estamos colocando dentro de nós a presença de Deus. Onde nós estamos dentro do nosso tempo, dentro da nossa jornada de vida, o que nós estamos fazendo das nossas vidas em relação à presença de Deus. Porque guarde uma coisa, Deus, Ele sempre está lá no lugar que Ele sempre vai estar. O que Ele está esperando é de mim e de você uma postura e um posicionamento, de saber qual é as prioridades que de fato estão na minha e na sua vida. O que é prioridade? O que é prioridade para mim? Porque Deus, Ele vai estar sempre lá, Ele é imutável.
Agora, o que Deus espera de nós é de fato, é uma consciência em relação ao que é prioridade para mim. O que é prioridade para mim? Então, a pergunta é essa: quem é Deus para você? Ele é o único Senhor da sua vida? Ou seu coração ainda está dividido? O que dá direção para a tua vida? Porque o conselho de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, é este. Esses são os mandamentos que o Senhor te ordena. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua mente? As tuas emoções? Isso tem tudo a ver, igreja, com escolhas, diga comigo, escolhas pessoal. Porque quando ele diz, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma e de todo o teu coração, isso é uma escolha. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que decido. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Diga comigo, é uma decisão, uma escolha pessoal. Sim ou não? Quantos deuses, queridos? E deuses minúsculos, tá? Letra minúscula. Quantos deuses da terra estão tentando roubar o nosso coração? Estão tentando roubar o nosso tempo para Deus? Quantas inversões de valores estão destruindo, acabando com as famílias? Uma sociedade onde Deus deixou de ser o centro dos corações. Quantas coisas nesses dias estão roubando o lugar de Deus às nossas famílias? Há muitos embaraços, há muitas coisas. E este texto, que ele é repetido milhares e milhares de anos, dia após dia, é o que tem conservado a identidade de uma nação inteira. Desde quando esse texto foi declarado no Velho Testamento, a nação de Israel tem proclamado ele todos os dias. E isso é o que dirige uma nação inteira. Lembra do que eu disse no início? Diga comigo, famílias libertas, sociedade, família curada, diga família curada, sociedade liberta. Então é isso que tem feito a diferença. E o que o Senhor está nos desafiando hoje, igreja? Qual é o desafio do Senhor para as nossas vidas? O desafio é este: tome uma decisão na sua casa. Ame o Senhor de todo o seu coração. E quando ele está falando de casa, ele está falando da sua família, porque ele vai nos aconselhar insistentemente. Insista, ensine os teus filhos, não negocie. Não negocie. Eu me lembro que alguns casais, quando chegam na igreja, o filho ele gosta de correr de um lado, corre para o outro, e a gente sempre aconselha, traga mesmo assim, não tem problema. Ele vai se acostumar, ele vai se habituar. Agora, infelizmente, alguns pais que acabam deixando o filho em casa, ou porque ele já se tornou um adolescente, ele não quis vir. Como é isso? Como não quis vir? O que é isso? Como não quis vir? Meu filho tem 23 anos, o mais novo, não tem esse negócio, hoje eu vou para outro lugar, hoje eu não vou para a igreja. Não, você vai primeiro para a igreja. Primeiro para a igreja. Depois é outras coisas, depois é outros lugares. Não negocie isso na vida do teu filho, pai. Não negocie isso, mãe. Que negócio que é esse? Hoje eu não vou. Hoje vai passar o futebol. Que futebol? Futebol você assiste outra hora. Você assiste o replay depois. Não negocie isso. Ensine com persistência. Não tem esse negócio. Você está debaixo do meu teto. As regras aqui são essas. Mas que regras são essas? As regras da palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus. É isso que nós cremos, é isso que nós vivemos e é isso que nós vamos praticar. E é assim que vai ser. E nós criamos os nossos 3 filhos desta forma. E eu já disse aqui, hoje o Mateus tem 23 anos, ele é um homem. Se ele decidir abandonar os valores, os princípios que nós inculcamos, que nós ensinamos com persistência, desde quando ele nasceu, esse peso não vai pesar mais sobre mim, aí é a responsabilidade dele. Então, você que tem filho pequeno, adolescente, não tem esse negócio. Não tem esse negócio. Quantas festas de aniversário, meu filho falou, aniversário vai ser no horário da igreja. Não vai não, para você não. Para você não. Pastor, mas o senhor está sendo radical? Não.
É uma questão de, lembra o que eu disse? Prioridade. O que é prioridade para a sua família? O que é prioridade para a sua vida? O que é prioridade? Então o Senhor, Ele nos desafia a tomar uma decisão nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, amar o Senhor de todo o coração. Por quê? Porque o Senhor, Ele ama verdadeiramente aquele que obedece a sua palavra. Amém, amados? Olha só, versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Por quê? Por que ele fala do coração? Provérbios vai dizer que do coração procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida. O próprio Jesus diz assim: o homem do seu bom tesouro tira, do seu coração tira o bom tesouro. Jesus vai dizer também que o que escraviza o homem é o que enche o seu coração. Em outras palavras, não é no sentido pejorativo, escravizar, pelo contrário, é o que é prioridade. O que é prioridade do homem é o que enche o seu coração. É isso que ele quis dizer. O que é prioridade. Então, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Como igreja, a sua família, como os seus familiares, como os seus filhos serão alcançados, ensinados pela palavra de Deus, se Deus não estiver no seu coração, se a palavra de Deus não estiver no seu coração. Por isso a palavra é clara: ensine-a com persistência. Diga comigo, com persistência. Que esta palavra em você e através de você seja de forma visível e palpável. Lembra do que eu tenho dito? Que a palavra, as pessoas possam ver em você a palavra de Deus revelada de forma visível e palpável. Porque as pessoas não conhecem a Deus, elas conhecem a mim. E o que se manifesta em mim é o que se revela a elas. Quem eu sou é que mostra quem está no centro da minha vida. Quando eu me manifesto, as pessoas precisam olhar o que Paulo diz, refletindo a glória de Deus como espelho. Amém, igreja? Então guarde isso. Uma família realizada, abençoada, ela precisa ter dentro dela, em primeiro lugar, diga comigo, persistência. E é isso que o inimigo não quer, que você persista em ensinar a palavra de Deus. Que você não insista em conduzir a tua família na palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir quando você persistir, quando você não desistir no meio do caminho. Diga comigo, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam com persistência até alcançar a promessa, porque é isso que ele ensina. Ensine-as com persistência, com perseverança, todos os dias. De que maneira? Diga comigo, com atitudes práticas. Lembra o que eu disse? As tuas atitudes vão falar muito mais alto do que as palavras. Guarde isso. As tuas atitudes. Por isso, Provérbios 22:6. Diga comigo, ensine a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? Agora, diga comigo, não é somente ser persistente, tem que ser exemplo. Amém? Temos que ser exemplo, porque olha o que ele vai dizer: converse sobre o quê? Sobre a palavra. Quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Mas observa aqui, o que muitos ainda não entendem é exatamente o que Provérbios vai dizer. Instrua a criança, diga comigo, no caminho. Diga de novo, no caminho. Não está falando em um caminho. Não está dizendo em algum caminho, mas no caminho. Isso nota-se que você tem que ser o exemplo. Diga comigo, o exemplo. Diga comigo mais uma vez, o exemplo
arrasta. Se os teus filhos crescem no caminho, é porque você está no caminho. Se os seus filhos, num dia como esse, sobe aqui e diz assim: honra teu pai e tua mãe, porque ele ouviu isso desde quando cresceu, desde quando nasceu. Se o seu filho vai dizer para alguém assim: olha, isso não agrada a Deus, isso não é lícito, isso não é lícito, isso não é correto, é porque os princípios da palavra de Deus foram inculcados, foram embutidos. Por quê? Porque você está instruindo com persistência na sua casa, quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Persistência. Sabe por que nós vivemos numa geração que a cada dia mais abandona a presença de Deus, a palavra de Deus? Porque os ensinos, porque instrua, ensina com persistência, porque o ensino que deveria ser dos pais, foram terceirizados para as escolas, para a igreja, achando que esses ambientes podem ensinar, quando na realidade a responsabilidade é de quem? Dos pais. Por isso que Deuteronômio vai dizer: ensina. Estas são as ordens, estes são os mandamentos, esta é a lei. O Senhor está dizendo: ensine os teus filhos. Sabe por quê, igreja? Esta geração que nós estamos vivendo está abandonando a palavra de Deus, porque infelizmente o lugar que nós achamos que vai educar, que vai ensinar os nossos filhos, as escolas, estão impregnadas de professores contrários às verdades da palavra de Deus. Por quê? Porque há uma ideologia diabólica tentando ser implantadas na sociedade, enfiadas goela abaixo na sociedade, infelizmente. E o meu conselho para você, pai, que tem filhos na escola, todos os dias, olhe os materiais do teu filho, olhe o que eles estão trazendo para casa, olhe o que eles estão estudando. A instrução, sem dúvida nenhuma, não pode ser terceirizada. Nós não podemos terceirizar. Você precisa sentar com o teu filho, você precisa sentar com a tua filha, você precisa sentar com a tua família, você precisa instruí-lo através dos princípios. Diga comigo: os princípios inegociáveis da palavra de Deus. Porque aquilo que é minha responsabilidade, diga, aquilo que é minha responsabilidade, não pode ser terceirizado. Amém? A família, igreja, ela é transformada através do exemplo. A família é transformada através do exemplo. E é você, pai, como sacerdote, é você, mãe, como auxiliadora do lar, que deve mostrar à sua casa o amor que você tem pela presença de Deus. Eu disse isso aqui alguns dias atrás. Se os seus filhos ouvem você falando bem da igreja, se os seus filhos ouvem você falando bem da casa de Deus, eles vão ter prazer na casa de Deus. Agora, se os teus filhos ouvem você falando mal da igreja, da célula, dos pastores, se os teus filhos ouvem você reclamando da igreja, sabe o que você está inculcando na cabeça deles? Que esse ambiente da casa de Deus não é saudável, não é sadio. Então eles precisam ver você derramando o seu coração em relação à presença de Deus, em relação à casa de Deus. Por isso o texto é claro: converse, viva, transmita, permita que eles vejam em vocês quem Deus é, o que a presença de Deus representa, o que a palavra de Deus representa, o que a igreja representa. Porque ao olharmos para os dias de hoje, esse tipo de diálogo não existe mais. Não há mais diálogo, porque vivemos uma época onde todo mundo está em um mundo chamado rede social. A vida é muito corrida, igreja. Os dias passam muito rápido. Os dias passam muito rápido. Cada dia mais, uma geração influenciada por coisas terríveis. E eu quero dar aqui um conselho, eu anotei aqui. Assista na Netflix, tem lá, o dilema das redes sociais. O dilema das redes sociais. Hoje eu estava olhando uma postagem da Andréia.
sobre desenhos animados dessa nova inteligência artificial, acho que é isso. Desenho, inclusive na Netflix está lotado disso. Vocês têm que tomar cuidado. Desenhos animados, infantis, cheios de mensagens subliminares. Você não postou lá? Eu vi lá. Cheios de mensagens subliminares, que não tem nada de inocente. Não tem nada de inocente. Aparentemente você olha assim, fala, é um desenho infantil. Mas por trás, não tem nada a ver de inocente. Não tem nada a ver de valores e princípios que você conhece, que você sabe que está na palavra de Deus. Porque se você consegue entender que os princípios da palavra de Deus é o mais importante para a sua casa, sem dúvida nenhuma, isso vai começar através de você. Você será o exemplo. Você vai ser o exemplo. Que você converse, que você ensine, que você instrua, que você oriente. Por isso ele diz, ensine com persistência. E sabe o que vai acontecer? Isso vai guardar os teus filhos, isso vai guardar a tua casa, isso vai proteger a tua palavra. Porque famílias que de fato são abençoadas, são famílias que andam na palavra de Deus, que não terceirizam a sua instrução, que não terceiriza a educação dos seus filhos para ninguém, porque a responsabilidade é sua, é minha e é nossa. Amém? E o último ponto eu quero dizer, para que famílias de fato sejam edificadas na palavra, abençoadas e realizadas, diga comigo, precisamos viver integralmente a palavra de Deus. Diga de novo, integralmente a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 9. Amarre-as como sinal nos braços, prenda-as na testa, escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seu, escreve-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portão. Amém? Ou seja, de onde você estiver, que as pessoas vejam quem é você, porque ele está dizendo, olha, amarre-a como um sinal nos teus braços, na sua testa. Simbolicamente é isso que ele está dizendo. Mas se você observar, lá em Israel, nos muros, principalmente das Lamentações, você vai ver muitos judeus lá, com uma caixinha aqui amarrada na testa e no braço. Amarre-as no braço e prenda na tua testa. Escreve-as nos batentes da tua porta, para que todos vejam o que você faz. O que você faz, porque o que você faz é porque você está sendo conduzido pela palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus está amarrada na sua vida, quando você conversar, quando você for tratar com as pessoas, quando você for lidar com as pessoas, elas precisam perceber em você, existe algo diferente. Diga comigo, diferente. Levante sua mão comigo e diga comigo, nós somos sal da terra e luz do mundo. Amém? Como você age revela o teu compromisso com Deus, com a casa de Deus e com a palavra de Deus. Como você age. O irmão olhou para mim essa semana, ontem e disse assim, pastor, é inadmissível um homem se dizendo homem de Deus e da sua boca sair palavrões. A palavra de Deus diz assim, de uma mesma fonte, diga comigo, de uma mesma fonte, não vai jorrar água doce ou água amarga. Diga, ou ela é doce ou ela é amarga. Não tem como, gente. É impossível uma pessoa dizer, eu sirvo a Deus, está dando a sua boca para o diabo usar. O poder da vida e da morte está na boca. Você lembra o que nós estudamos semana passada? Uma grande embarcação tem um pequeno leme que conduz ela, a grande embarcação. Mas nós temos um membro dentro de nós, se nós não cuidarmos, ele é capaz de destruir. O poder da vida e da morte está na boca. Palavras são como penas no vento, uma vez que você solta, você não recupera mais.
Então nós precisamos policiar aquilo que nós estamos declarando. As pessoas que moram à nossa volta, os nossos vizinhos, elas vão perceber se a sua casa é ou não governada pela palavra de Deus. As pessoas precisam olhar para a sua e para a minha família, e dizer assim: ali mora um homem de Deus, ali mora uma família, eles são crentes, eles servem a Deus. Uma família de pessoas boas, uma família de pessoas honestas, uma família de pessoas realmente que são diferentes, são referência. E quando você vive e pratica a palavra de Deus, essas pessoas vão saber que os valores e os princípios da palavra de Deus estão na sua família. Porque do teu dia a dia, você precisa refletir, nós precisamos refletir quem Deus é para nós e quem Deus é para a nossa família. Amém, gente? Você não pode ser uma pessoa aqui e lá fora ser uma pessoa diferente. E eu disse para aquele irmão: na igreja, até o diabo se torna santo. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias, até mesmo os escolhidos irão apostatar da fé, quer dizer, vão esfriar na fé. E o próprio Jesus disse: quando vier o Filho do Homem em sua glória, ele encontrará a fé na terra. Ao olharmos para esses dias, igreja, o que falta é os princípios da palavra de Deus. E quando não tem os princípios da palavra de Deus, não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A tua vida, diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: a tua vida precisa falar mais alto do que a tua voz. O que você fala é tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Amém? O que você fala é tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, a tua vida precisa falar mais alto do que a tua voz. A tua conduta, aquilo que você é, fala mais alto do que você diz. Quando você está alinhado com a palavra de Deus, você será reconhecido. Aonde? Diga comigo: na minha entrada e na minha saída. Ei, escute, igreja, aqui todo mundo levanta a mão, aqui todo mundo ora, aqui todo mundo adora, aqui todo mundo dá glória a Deus, aqui todo mundo pode ser chamado de santo, mas verdadeiramente você mostra quem você é quando você não está aqui, quando você está lá. E principalmente quando você está sozinho. É nessas horas que você mostra quem você é. Por isso nós precisamos permanecer nos princípios, nos valores da palavra de Deus, que permanece, diga comigo, permanece para sempre. Amém? Uma família abençoada, diga comigo, uma família abençoada é sustentada e anda na palavra de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus na minha casa mudou a minha história, mudou a minha família. Estou casado há 36 anos, pela graça e pela misericórdia de Deus, mas não foi sempre assim. Os 3 primeiros anos do nosso casamento foram conturbados, mas um dia, alguém me convidou para que eu desse lugar para a palavra de Deus na minha casa, para que eu pudesse ensinar os meus filhos. E hoje, 36 anos depois de casados, nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, sua graça e misericórdia não nos faltou. Então, eu louvo a Deus porque um dia a palavra de Deus foi me apresentada, e ela tem sido os passos, os nossos filhos, e agora, para a glória de Deus, a nossa netinha. Isso é muito prazeroso. Amém? Então que hoje você saia daqui, que você saia daqui com estas convicções dentro de você. A tua vida tem sido o que o Senhor espera? Você tem uma ótima posição, um ótimo salário, ou olhar para eles e vê-los servindo ao Senhor de todo o coração, construindo uma nova família que irão servir o Senhor como você. Mas eu creio que a maior alegria que o Senhor vai te dar é ver a tua casa, a tua descendência
na presença do Senhor. Que você possa declarar todos os dias as verdades da palavra de Deus no seio da tua família. Que você possa ver os teus filhos, tuas filhas crescendo nos caminhos do Senhor. Que você possa declarar esta verdade, além de trazer salvação para as nossas vidas, é trazer restauração da família. E hoje Ele está aqui entre nós nesta noite para transformar a nossa família, para nos libertar de tudo aquilo que muitas vezes o inimigo tem tentado. Porque a intenção do inimigo, e não é somente a intenção, mas o propósito dele, é invalidar aquilo que o Senhor está construindo na tua casa, na tua família, através de você, através da sua vida. Mas hoje o Senhor, Ele nos convida a ir a Ele mais uma vez, como sempre fizemos. Buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. E eu gostaria que você fizesse comigo esta oração. Aí onde você que está na sua casa, onde você estiver, diga assim: Senhor Jesus, a minha oração neste momento é que o Senhor sare, cure as nossas casas, as nossas famílias, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de libertação. Nós não queremos mais viver no curso deste mundo. Nós queremos um relacionamento familiar, saudável, consistente, sólido, profundo, porque a tua palavra, ela é o fundamento, é ela que estabiliza, é ela que sustenta a minha casa. Faz este milagre, Senhor. Usa-nos, Senhor, dentro das nossas casas, para que as nossas vidas sejam uma referência da tua graça, da tua presença e da tua misericórdia. Nós confiamos no Senhor. Nos marca com esta palavra e nos leva, Senhor, a todos os dias conduzir a nossa família debaixo das verdades da tua palavra, que é estabelecida. Nos ajude a promover as verdades que estão declaradas nesta palavra, ensinando com persistência os nossos filhos, conversando sobre os valores inegociáveis estabelecidos pela tua palavra, aonde nós estivermos, sentados, andando, na entrada ou na saída, quando se deitar ou quando se levantar, porque eu creio, o que vai proteger, o que vai sustentar, o que vai conduzir a minha família é a tua palavra. Porque se o Senhor não edificar a minha casa, em vão vão trabalhar aqueles que edificam. Eu creio que o Senhor está nos conduzindo para viver não somente como ouvintes, mas praticantes das verdades inegociáveis da tua palavra, pois ela é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: a palavra de Deus é inegociável. Não abra mão dos princípios, valores estabelecidos pela palavra de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Amém, amados? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Aleluia. Lembre-se, ensine com persistência, com perseverança. Hoje nós falamos sobre o fundamento, falamos sobre aquilo que mantém a casa de pé, que edifica a família, é a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus está na família, é sinal de que a presença dele está lá. E se a presença dele está lá, sem dúvida, tudo te irá muito bem.
Amém por isso? Glória a Deus.